pessoal, eu me chamo Cristiane Aragão, sou professora da Uniateneu e nós vamos estudar a disciplina de Educação em Jovens e Adultos. Desejo as boas-vindas a todos, bons estudos e vamos aqui iniciar nossa unidade. A educação de jovens e adultos também ela pode ser reconhecida pelas siglas EJA, né? Nós vamos aqui nessa unidade, né? Vamos no estudo da unidade 1 e da unidade 3, né? Você pode aprofundar mais ainda os seus conhecimentos, buscando em fontes seguras mais conteúdo para poder enriquecer o seu material, né? O seu conhecimento. Nós vamos tentar, né, estudar, entender essa trajetória, né, e saber por que determinada situação nós nos encontramos com um nível elevado ou com um nível baixo de alunos que estiveram fora do tempo, né, de conclusão da educação básica, porque eu não sei se vocês sabem, né, mas aí aqui a gente vai conversar sobre isso, que a educação de jovens e adultos é uma oferta assegurada por lei, né, isso está na nossa LDB, em que o aluno que não teve tempo para concluir os seus estudos dentro da época certa, do ano correto, né, no tempo certo, o governo oferece no turno da noite, normalmente, mas a gente encontra a educação de jovens e adultos que acontecem durante o dia, mas o perfil dos alunos que estudam educação de jovens e adultos é um horário em que ele passa o dia trabalhando e à noite ele vai concluir os estudos dele. Muitos deles são alunos que não concluíram o ensino fundamental, alunos que consequentemente precisam do fundamental para poder fazer o ensino médio, e a carga horária ela é diminuída, né? Eles fazem, é como se eles estivessem fazendo um intensivão, a grosso modo, né? E após 1964, no Brasil, né, debaixo dos contextos, né, de lutas que nós vivíamos naquela década, né, a gente viu também ações desenvolvidas mesmo diante de muito conflito, diante de muito problema durante essa época, né, houve uma intenção de colocar esses jovens e adultos, né, com seus estudos atrasados dentro da escola. Porque vocês sabem, né, que a educação ela é um processo. A educação, ela, por mais que você ache muito parecido, né, com aquelas frases clichês em que você diz assim: ah, a educação transforma, ela modifica o ser humano, né? Isso é verdade, no entanto algo que é comentado logo no início da LDB, em que ela diz que a educação, ela em suas modalidades, ela vai acompanhar o ser humano não só na educação básica, mas ela vai preparar para o mundo do trabalho e a continuidade desses estudos. Então a gente pode dizer que a educação, como sendo um processo, ela só é concluída, ela só é interrompida quando o ser humano morre, né? Então a gente vê que todos esses direitos são assegurados por leis e principalmente, né, confirmado, né, pela lei maior, que no caso é a nossa Constituição, e também a nossa LDB, né? A gente vai tentar entender, né, qual é o propósito dessa. Já falei para vocês, já dei até um spoilerzinho aqui, né, explicando para vocês que o propósito, o objetivo é colocar dentro da escola aqueles que concluírem os estudos, aqueles que não tiveram a oportunidade, né, que, por exemplo, tiveram que trabalhar, né, optaram primeiro no resultado que o trabalho dá, né, que no caso é
ele precisa se sustentar, a camada mais pobre, né, a camada mais carente, apesar da educação já ter chegado lá, o processo, né, de educação, a gente pode dizer assim, de conhecimento em relação a, a, a escola, né, nós sabemos que todos já foram contemplados, agora não estamos falando de qualidade, nem de eficiência, né, mas a camada mais pobre, a camada mais sofrida da nossa sociedade, ela tem acesso à educação, coisa que antigamente era somente algumas pessoas mais favorecidas, mas a gente sabe que hoje em dia, na comunidade mais simples, existe uma escola de educação básica, né? Mas que muitos, por uma questão de necessidade, eles optam em começar a trabalhar. Por isso que tem aquela frase, né? Lugar de criança na escola, para que ele possa, em sociedade, concorrer com os mesmos direitos daqueles que tiveram dentro da escola. Porque a educação, ela não vai fazer distinção de fulano ou cicrano, mas ela vai ter que oferecer, por isso que nós temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, onde se pretende, né, nivelar o nível de conhecimento desses alunos através de uma escola igualitária, né? E a partir dessa minha fala, muitas polêmicas, muitos discursos, muitos debates são trazidos. Só que a gente não vai falar desses pontos que eu abordei, né? Nós vamos falar sobre a educação de jovens e adultos. Na apostila, gente, no e-book onde vocês podem baixar, na página 9, nós temos aqui, né? A educação em sentido amplo, logo no primeiro parágrafo, representa tudo aquilo que pode ser feito para desenvolver o ser humano. E no sentido estrito, representa a instrução e o desenvolvimento de competências e habilidades. Mas por que ele se fala tanto em educação que transforma? Porque nós não podemos definir, né, o ato de educar, a educação em si, somente com palavras voltadas para você tem que ter modos, você tem que saber se colocar, né? Mas você também tem que aprender, tem que entender que ela traz consigo, né, também, né, esse poder que é de trazer o conhecimento. E também aprendemos com os mais experientes, com aqueles que têm mais vivência do que a gente. Então é uma interação em que eu aprendo com a educação formal, no ambiente institucionalizado, a educação informal, quando eu aprendo com o mais experiente, e a educação não formal, quando eu faço capacitações, por exemplo, onde vai servir para agregar conhecimento na minha formação de educação formal e educação informal. Você também pode ir aprofundar qual é a definição para educação formal. Eu já vou dando uma dica. Acontece dentro de ambientes institucionalizados, como escola, como centros universitários, tá certo? Nas faculdades. E temos a educação não formal, é onde eu faço para eu poder adquirir mais conhecimento, agregar na minha educação formal. E a educação informal, que é aquela que eu aprendo com o mais experiente, nessa troca de conhecimento, de convívio, tá certo? E a educação de jovens e adultos, né, justamente alfabetizar os adultos numa prática de caráter político. Por quê? Porque normalmente, né, são pessoas que já têm um nível de conhecimento, né, não academicamente falando, mas um conhecimento de vivência. São pessoas que já tiveram, né, são pessoas que já simplesmente elas só não têm o título, né, da educação básica concluído, mas são pessoas que são capazes, né, muitas vezes de levantar um discurso, falar sobre um assunto, e aí a gente já entra um pouquinho na disciplina de alfabetização e letramento. Alfabetizar, né, é quando você decodifica as letras, quando você vai juntar as sílabas para formar uma palavra.
né? O letramento, muitas vezes, o analfabeto, ele pode ser alguém letrado. O que é que se entende por letrado? O que é que se entende por letramento? Letrar significa, o letramento significa que eu sou capaz de me envolver, debater, dialogar sobre um determinado tema, né, que está acontecendo na sociedade, e eu sou capaz de dar minha opinião, eu sou capaz de levantar um debate sobre aquele assunto, mesmo sem saber a decodificação das letras. O objetivo é esse, né? O objetivo é mostrar, né, eu enquanto ser humano, né, que estou em sociedade, e eu posso mostrar para as pessoas que estão ao meu redor que eu sou capaz de interagir com elas, mesmo não sabendo escrever como se exige dentro, né, da norma culta, por exemplo, né, como deve ser procedido um determinado texto. Mas se eu precisar pedir para o fulano, o cicrano e o beltrano, se eu pedir para ele escrever um artigo para que eu possa publicar sobre eleições 2020, né, eu posso perfeitamente falar sobre o assunto, né? E é algo que está no momento acontecendo em sociedade. Então, normalmente, esses adultos são pessoas que já sabem se posicionar sobre um determinado assunto, são pessoas que sabem, né, muito bem o que querem, mas por esse detalhe, né, um detalhe mais técnico, que no caso é o escrever, ele tem uma certa limitação. Então eles têm a educação de jovens e adultos, que é justamente esse período, para que eles possam, né, ter a sua educação básica concluída. E justamente é algo que vem sido muito levantado, né, durante muitos anos, né, onde tem assim, Paulo Freire afirma na página 8, alfabetizar, uma citação dele, alfabetizar é mais que o simples domínio mecânico de técnicas para ler e escrever. Com efeito, ela é o domínio dessas técnicas em termos conscientes, é entender que se lê e escreve o que se entende. Implica uma autoformação da qual se pode resultar uma postura atuante, né, do homem sobre seu contexto, esse contexto em que ele está inserido. Para isso, aqui o Paulo Freire fala sobre a alfabetização. Não pode se fazer de cima para baixo, nem de fora para dentro, como uma doação ou exposição, mas de dentro para fora pelo próprio analfabeto. Então tem que partir muito dele, né? Porque senão vai ficar muito, acontece com as crianças quando elas estão sendo alfabetizadas. A criança, ela normalmente, ela fica muito mecânico, né? Tem muito da memorização, né? E aquilo ali fica só aquela repetição. Mas o adulto já é uma vantagem, né? Ele tem que ter aquela, além dele ter aquela motivação que vem de dentro dele, que a grande maioria já se encontra nessa situação, mas ele também tem, né, ele também vai ter muitas dificuldades. O material é totalmente diferenciado, né, em contexto totalmente, né, voltado para a sua realidade. Obviamente que não vai ser igual de uma criança que está com 6, 7 anos, que está sendo alfabetizada, né, que está dentro daquele está sendo desenvolvido essa alfabetização, tá certo? A educação de jovens e adultos, ela é abreviada por EJA, como eu já falei para vocês, é uma modalidade da educação e é para ter a superação desse analfabetismo. Então já foi uma preocupação pelos altos índices que nós temos, né? Ainda é muito vergonhoso que em meio a toda essa tecnologia,
a toda essa gama de informação, né, que nós temos, ainda temos um número elevado de pessoas que ainda se encontram nesse processo, né, ainda de alfabetização e desenvolvimento. Outra coisa que é muito interessante, que eu, enquanto professora do curso de pedagogia, a gente já percebeu, né, a gente já fez alguns trabalhos e nós observamos que tem sido muito sucateado pela questão do horário. Muitas vezes é oferecido em comunidade, as comunidades, né, elas estão dentro de um território tem disputa de facção, por exemplo, a violência ela é muito mais elevada, tem toque de recolher. Então esses alunos muitas vezes eles se encontram, né? Tem até vontade de ir, mas existe a violência tomada por aquela região. E aí vamos entrar até inclusive em causas, né, em que socioeconômica, né? Aquela comunidade que é muito mais afetada por esse tipo de situação, ela tem muito mais essa restrição, né? E lá vai afetar mais a camada que mais precisa, a camada mais humilde. Só que a gente ainda assim encontra situações do tipo pessoas, como eu falei no primeiro momento da nossa aula, pessoas que ainda se encontram, né, naquele perfil em que ele pode até saber ler e escrever, né, ele lê sem nenhum problema, mas ele tem um problema. Ele não sabe se posicionar diante de um determinado assunto, ele não tem, né, vocabulário, né, para poder estabelecer um diálogo ou entrar num debate sobre um determinado assunto. E aí nós, popularmente é conhecido como aquele analfabeto funcional. Para nós da educação, nós chamamos de não letrado. Né? Você pode encontrar uma criança de 10, 11 anos que, se você for conversar com ela, é muito mais interessante do que muitos adultos que deva ter 30 anos a mais que ela. Mas isso se dá por quê? Porque nós atualmente estamos vivendo num mundo muito informatizado, tecnológico, e as informações elas chegam muito mais rápido. Às vezes esse conteúdo chega rápido e errado. Por isso a necessidade de sempre se estabelecer um diálogo, né? Porque nós estamos, sempre se reforça isso nas nossas aulas, né? Como somos seres sociais, né? Nós vivemos nessa interação do meio, com o meio, como já dizia Vygotsky, né? Nós aprendemos justamente com essa interação por conta que não vivemos isolados, né? Então a gente tem justamente esses aspectos, né? Que foram todos eles levantados que devem nos levar à reflexão. Como eu falei para vocês, essa preocupação, já voltando para a preocupação de alfabetização em si, ela já veio, né, mesmo que tenha um caráter de dominação quando os exploradores chegaram aqui, invadiram nosso território, ela tinha muito caráter mesmo de controlar. Então já começou muito errado, entrando um pouco na disciplina de História da Educação, né, para justamente ficar mais fácil aquela manipulação, né? E hoje a gente pode até fazer uma reflexão. A educação hoje em dia, por mais que nós sabemos que é um direito de todos, ela ainda é um perigo para muitos, porque ela vai tirar a venda dos olhos, vai levar muitas pessoas a enxergar, vai levar para a luz, porque ela liberta, né? Eu posso lutar pelos meus direitos, mas lembrando, quando isso acontece de forma correta, por quê? Porque eu posso passar um determinado conhecimento, um conhecimento manipulado, um conhecimento disfarçado, e falar para você que eu estou te ensinando, né? Que eu estou te educando.
muito cuidado, que é justamente aqui na página 12, né, quando começa a falar a respeito quando os jesuítas eles chegaram para junto com os exploradores, eu não digo nem colonizadores, porque eles não tiveram nenhum interesse em colonizar, mas sim em explorar o nosso Brasil, né? E daí eles começaram a perceber, né, que seria uma ótima ferramenta, né, para manipular. Só que aqui em 1869 foram criadas escolas noturnas de verão, né, temporária e as ambulantes. Essas escolas ambulantes, professor, onde é que eu vou encontrar isso? Você vai encontrar na página 13, certo? Logo no início da página. Como eu estava falando para vocês, né, o material, né, a unidade 1 do e-book que vocês vão ter, onde vocês terão acesso, vai falar sempre dessa luta, né? Vão ser mencionados ações, épocas e anos em que consiste sempre uma luta, né, para que essa população, esse perfil, né, ele fosse contemplado pela educação. Só que muitos embates foram levantados, muitas situações, né, elas foram trazidas e observadas diante da própria história, que não foi algo que foi muito fácil, não foi algo que foi muito aceito por um determinado perfil, né, de sociedade. Alguns aceitavam, achavam válido a luta, né? Mas infelizmente tinha sempre alguém que por trás dessas ações tinha um interesse político. Só que infelizmente nós ainda temos um número muito elevado de pessoas que infelizmente tiveram que lutar pela sobrevivência e abriram mão da sua formação, né, da educação básica e até mesmo a capacidade de dar continuidade aos seus estudos, né, seguindo uma carreira, né, uma carreira acadêmica, uma determinada profissão, né, se capacitar. E a partir daí a gente sabe que muitas situações, né, como desigualdade social é algo que pesa muito, né? A gente sabe que isso daí é algo que atrasa e infelizmente mancha muito, né, a história de um país, a imagem de um país, né? E temos aqui vários embates políticos que são situações em que a gente sabe que atrasa muito o desenvolvimento do país. Na página 19 temos na frase de Paiva, né, o pensamento voltado para a democratização da educação e a educação de jovens e adultos, como também protagonista do processo. A frase dele é a seguinte: a educação dos adultos convertia-se num requisito indispensável para uma melhor organização e reorganização social. Por quê, gente? Porque são pessoas, nós que, enquanto adultos, somos os que desenvolvem a economia de um país, porque nós trabalhamos, arrecadamos impostos, pagamos impostos, né? Arrecadamos impostos trabalhando, né? No sentido de que eu vou pagar os meus impostos, só precisava corrigir aí, né? O governo arrecada um imposto porque nós trabalhamos e estamos, de uma certa forma, pagando esses impostos, né? E nós temos também, né, a questão de contribuirmos economicamente para aquela sociedade, né? Então somos essenciais, somos necessários, né, economicamente falando, né, porque com o nosso serviço nós
mostramos, né, que é possível, né, um determinado país ser desenvolvido. Se aquela sociedade você tem um número muito maior de desigualdade, né, de pessoas que não estão capacitadas, consequentemente, né, a nossa mão de obra, a grosso modo falando, vai ser uma mão de obra muito primária, não estará capacitada, fazendo assim com que o, o dono do estabelecimento ele pague, né, por qualquer valor que possa ser por aquele trabalho, né? Como a pessoa não conhece, ela não domina, né, uma determinada atividade, e ali fica mais fácil dela ser dominada. Então, quando eu conheço, quando eu tenho, né, esse discernimento, eu não permito ser dominada, né, como a gente está falando agora, tá certo? Como foi questionado agora, que vocês vão encontrar no material, tá certo? Então, aqui dando continuidade, a educação dos adultos convertia-se num requisito indispensável para uma melhor organização e reorganização social com sentido democrático e no recurso social da maior importância para desenvolver entre as populações marginalizadas o sentido do ajustamento social, que é justamente isso que eu estava falando para vocês. A campanha significativa, o combate ao marginalismo, conforme o pronunciamento do Lourenço Filho, devemos educar os adultos antes de tudo, para que esse marginalismo desapareça. Observe que isso é uma luta já de muito tempo, né? Antes de tudo, para que esse marginalismo desapareça e o país possa ser mais coeso, mais solidário, mais igualitário, né? Devemos educá-los para que cada homem ou mulher melhor possa ajustar-se à vida social e às preocupações de bem-estar e progresso social. E devemos educá-los porque essa é a obra de defesa nacional, porque concorrerá para que todos melhor saibam defender a saúde, trabalhar mais eficientemente, viver melhor em seu próprio lar e na sociedade em geral, né? Então é justamente, né, aquilo que eu venho falando para vocês. Por quê? Porque a educação ela não permite você ser manipulado. Quando você conhece, né, essa educação ela alcança o ser humano em todas as suas etapas de vida, né? Ele não vai ser um subordinado dominado, né? Ele não vai ser, por exemplo, ele vai saber que aquele trabalho dele não vale aquilo que está sendo pago. Então eu vou lutar por melhores condições de trabalho, tá certo? E esse é o objetivo. Por quê? Porque a gente veio de nós historicamente falando, nós vivemos justamente numa sociedade em que tem sempre o dominado e o dominador, né? Paulo Freire já dizia, né, que tem o oprimido e o opressor. Por quê? Porque quando eu sei, eu tenho esse conhecimento, eu manipulo aquele que não conhece. E isso daí, gente, é algo que você observa até mesmo entre as crianças, né? Essa é a essência do ser humano, né? Essa essência, a gente pode dizer que ele tem sempre essa necessidade de estar sempre controlando, né, aquele que não conhece. Muitos controlam para que ele possa caminhar com as próprias pernas, para que ele possa saber o que é certo e o que é errado. Outros não, fazem isso para se beneficiar. E essa época dessa unidade que eu estou trazendo para vocês, que é a unidade 1, faz justamente muita menção nesse aspecto, tá certo? Aí somos uma sociedade de origem muito agrícola e eles trabalhavam de dia, né? E houve uma campanha muito grande em que eles à noite deveriam estudar. Algumas pessoas, né, faziam essa conscientização com o objetivo de erradicar o analfabetismo, né, que era muito alto, porque trazia consequentemente problemas sociais e problemas econômicos, né, e isso começou a ser refletido no final da década de 50.
onde você vai encontrar na página 22, né, da sua apostila, tá? E a educação de jovens e adultos, né, ela tem muito correntes ideológicas, organizacionais, movimentos, né, e associações, onde elas começaram a fazer um trabalho muito forte, se mobilizaram, né, para conscientizar, porque o difícil era trazer também pessoas que passavam um dia trabalhando, que estavam muito cansadas, para a noite poder estudar, né? E temos também aqui na página 24, é interessante que você faça a leitura sobre a ideologia da educação, né? Onde vai fazer justamente, né? Vai fazer um resgate histórico desse interesse em que começou a se levantar pessoas, grupos, movimentos, né, com o objetivo de alfabetizar essa quantidade de pessoas que estavam fora da escola, né? E em 61 houve, né, surge em Natal a campanha de Pé no Chão, também se aprende a ler, para vocês verem, né, como era algo que afetava muito a camada muito pobre, né, que era algo que afetava muito aqueles que se encontravam nessa situação. Eram pessoas que estavam em situação muito vulnerável, socialmente e economicamente falando, né? Aí temos em 64, né, um movimento do Mobral, né, que foi o Departamento Nacional criado, né, vinculado pelo o Departamento Nacional de Educação, né, e foi desvinculado desse movimento em 1957, onde tinha um interesse em alfabetizar em massa, né? Esse Mobral possuía independência financeira e institucional, recebia 1% do imposto de renda arrecadado pelo país, 24% da lotérica esportiva, né, que era uma das que mais arrecadava naquela época, né? Por quê? Porque precisava de fundos para ser mantido, né? E em 71, na LDB, né, implantou o supletivo, que seria justamente, tinha um objetivo de suprir a escolarização regular de adolescentes e adultos que não conseguiram concluir na idade própria, né? Aí, quando foi em 85, houve uma redemocratização do país, onde nós saímos da ditadura militar e assumia a presidência do país o Sarney, né? Onde foi extinto esse decreto que se trazia desde a década da ditadura militar, da década de 70, que era o Mobral, né? E em 84 foi assegurado pela lei, com a redemocratização, né, com a lei máxima do nosso país, que é a Constituição, a educação de jovens e adultos. Mas infelizmente só em 94, né, foi criada essa política nacional da educação de jovens e adultos dentro das diretrizes, né, da educação básica, porque ele estava meio que solto. A educação de jovens e adultos era algo que existia, mas ele ainda não estava firmado por lei, né? E é isso aí, pessoal, né? Tudo isso foi tentando fazer um resgate, né? O material, ele é cheio de curiosidades, é cheio de fontes em que vocês podem fazer esse complemento. Bom, vocês devem fazer uma leitura, né? Uma leitura bem mais aprofundada sobre tudo isso, sobre toda essa situação em que nós encontramos. Tem aqui o antes e o agora. E essas reflexões eu queria que vocês, né, fizessem. Teve muita diferença? Vocês acham que nós nos encontramos num nível satisfatório, né, de formação desse perfil de aluno, né, que são os jovens e adultos que não tiveram ainda,
que não tiveram a oportunidade de concluir os seus estudos. O que é que vocês acham sobre essa modalidade? O que é que vocês podem, né, falar, né, no fórum, né, sobre a importância que é alfabetizar, letrar esse perfil, né, esse perfil desses alunos. E você, enquanto professor, o que é que você pode fazer para poder melhorar essas estatísticas tão negativas que nós encontramos por aí, tá certo? Aqui eu fico, né, desejando a todos bons estudos e até a próxima.